bem-vindos novamente para os novatos. Aqui estão, né, que possamos seguir aqui clicando nesse botãozinho aí com o dedinho para cima, compartilhando com os amigos e trazendo opiniões e pontos de vistas a esse belíssimo canal Mundo Sem Paralelo, que traz assuntos diversos na área de economia, na área de artes, na área de tecnologia. E hoje trataremos aqui de um assunto bem bacana, que é a base do nosso desenvolvimento em se tratando de melhores, né, sociais, principalmente diminuições de diferenças sociais no nosso Brasil, tangenciando aí para a área de inteligência artificial, né? E quando falamos de inteligência artificial, falamos também da inteligência humana, né? É a IA versus a IH. E claro, pelo curto período de tempo que nós temos para esse bate-papo, a relação entre a IA e a IH tem que ser de um ganho maior para a IH, ou seja, para a questão da inteligência humana, fazendo com que a IA seja uma excelente ferramenta, né, de acompanhamento e de melhorias e principalmente de expansão das capacidades, das possibilidades que nós temos quando essa relação da tecnologia, essa relação da inteligência artificial com o aprendizado humano seja a mais sustentável possível, né? E aí nós entramos naquele velho dilema se a capacidade, ou seja, se a inteligência artificial, ela supera a inteligência humana. E nós sabemos que, por mais que as máquinas se aperfeiçoem, elas sempre trarão algo voltado para a velocidade de análise desses processos, né? Principalmente quando nós sabemos que hoje a gente tem um grande volume de dados que gera dentro dos processos um grande volume de informação, mas ainda não temos um grande volume de conhecimento, apesar de todo um avanço na questão dos conceitos e do aperfeiçoamento de ferramentas de IA para o propósito, né, que muitos trazem, que é essa relação de raciocínio e de superação da inteligência humana. Eu particularmente não acredito nesse processo, eu acredito sim em uma forma de raciocínio muito mais rápida, em termos de análise de dados, né, de processamento dessas informações, mais conhecimento, tudo aquilo que o ser humano traz e não depende de simplesmente uma relação que envolve esse tratamento de dados, esse processamento de dados, gerando informações aí dos seus mais diversos níveis de análise e usabilidade principalmente, né? Então, quando se trata de inteligência artificial na educação, eu tenho um ponto de vista a acrescentar em relação principalmente ao que estão se fazendo com a questão da mobilização negativa, sob o meu ponto de vista, daquilo que se traz principalmente com o uso de celulares nas escolas, né? Quando se trata da relação, quando se trata do uso desses celulares para a questão da atenção do estudante dentro daquele arcabouço, ou seja, dentro daquela arena de conhecimento, de troca de conhecimentos e informações, precisamos sim de um processo emergencial de educação, e muitas vezes esses processos eles são ligados, eles são determinados, eles são optativos, né? Ou muitas vezes nesse caso nem é optativo, é uma lei, uma determinação que proíbe, né? E eu não sou a favor da proibição, eu sou a favor de mecanismos de conexões e ligações, de possibilidades, quando eu falo de educação, obviamente, que venha a trabalhar esse processo de conscientização. Afinal, a educação ela trata muito disso, não é? De educar, do educar, e educar com carinho, educar com amor, dentro de várias possibilidades humanas que nós temos a capacidade de, através de possibilidade de discussões e aberturas de discussões em arenas, a se chegar a soluções inteligentes, não dizendo que a solução até então tomada com o uso, a proibição do uso de celulares não seja uma questão inteligente, não. Isso vem para solucionar um problema, mas não se soluciona, no meu ponto de vista, a causa deste problema, a raiz desse problema. Por quê? Porque nós temos uma diferença muito grande, principalmente quando se tangencia algumas estruturas particulares e de estruturas públicas.
né, na oferta de tecnologia para a educação. Eu veto um celular dentro da sala de aula quando, na realidade, eu não oferto, né, e eu vejo muito isso, né, em questões de escolas particulares, escolas públicas também, do não uso, por exemplo, de unidades de laboratoriais, né, multimídias nesses primeiros momentos, com o uso, por exemplo, de softwares abertos, né, com código, principalmente com código aberto que desperta para que esse estudante venha a se trazer melhoria, não só na questão da operação da ferramenta, como também na própria distribuição de digamos, de uma lógica, de um processo algoritmo para incentivar esse aluno dentro da inovação, né? Então, quando a gente faz um modelo abrangente na questão que envolve a pesquisa, por exemplo, voltada para esses estudantes de ensino médio, a gente não vê, pelo menos são as minhas digamos que análise e constatação das minhas visitas técnicas em algumas unidades, de unidades de ambientes laboratoriais que permitam com que esses alunos, esses estudantes, melhor dizendo, compartilhem do conhecimento tecnológico, do avanço tecnológico que nós temos, como uma medida sócio até educativa, né? E que incentiva a educação. Pelo contrário, se eu não utilizo o celular de forma, né, construtiva, como algumas aulas de nível superior e de pós-graduação, nós já utilizamos algumas ferramentas, e ferramentas essas de análise, de gamificação online, né, podemos dizer assim, dentro da própria sala de aula, fazendo um processo de interação entre o conteúdo e aprendizado e o processo de avaliação desse estudante, sem os modelos até então convencionais de uma prova de pressão, de uma metodologia não ativa e até mesmo de um processo não ágil com a análise de algumas ferramentas interessantes que nós temos na gestão. De nada adianta, né, esse processo proibitivo. Por quê? Porque a gente, dentro de um ambiente que seria um ambiente de educação, um ambiente de transformação, a gente simplesmente não permite que essas mentes possam sair daquele ambiente tradicional para algo muito mais inovador, muito mais disruptivo. É na escola que a gente tem a chance de se trabalhar esses processos, né? Processos que até então trazem um diferencial não competitivo somente, não é? Que esse também é um tema que a gente pode discutir, mas um modelo colaborativo, um modelo de crescimento educacional, que é a base educacional para o nosso país. Então, a ideia é que a gente trabalha a IA como uma parceira, né? Não só na questão de criação de conteúdos, de análise de conteúdos, que volto a dizer, ela não analisa, ela não ainda traz para a gente algo interessante a termo de conhecimento, que ela traz informações muitas vezes que são dúbias, principalmente porque ela trabalha com a base de dados web, não é? E não um processo de digitalização, de transformação digital, de inserção digital acadêmica, não é? De longas datas, em termos de indexação de conteúdos principalmente, o que muitas vezes faz com que esses algoritmos, as respostas desses algoritmos, no caso, nos tragam alguns tipos de informações que, na realidade, volto a dizer, entra no processo de dúvida, entra num processo de questionamento, porque ela não tem exatidão baseada no conhecimento, né? Então, essa estrutura, ela deve ser muito bem trabalhada pelo professor, que contém esse conhecimento, né? Então, ela despeja uma quantidade muito grande de informação, claro que traz essa análise de dados dentro desse ambiente, dentro desse banco de dados web, que é formato Big Data, como todos já conhecem, mas é importantíssimo que o professor ele tenha um momento de interação, um momento forte daquilo que ele traz, que é o conhecimento, fruto de pesquisas e principalmente pesquisas em cima de livros que muitas vezes essa IA e pelos testes que eu faço, elas não trazem a termo de conhecimento em si, somente em cima de varredura de dados e informações que até então são compostas dentro de modelos que esses algoritmos nos ofertam através de cada ferramenta de IA. Então é importante que a gente saia desse momento aqui agora
com uma interrogaçãozinha na cabeça e vários questionamentos, para que se repense essa questão do uso de dispositivos e, no caso, do levar dessas ferramentas tecnológicas, essas ferramentas de informáticas e principalmente o bom uso da IA dentro de um ambiente de sala de aula, né, em uma arena, como eu consigo, normalmente eu trago isso nos modelos acadêmicos, que são áreas de construção, onde cada um coloca o seu ponto de vista, e desse ponto de vista, obviamente, a gente sai com uma linha de atuação bem bacana quando o assunto é sério e de gap para o nosso desenvolvimento econômico, social, político, enfim, parte de todo um processo educacional. Então, hoje nós estamos sofrendo um processo grave, que é um processo de apagão, se assim a gente pode dizer, com o mau uso da IA, né, fazendo com que as pessoas não pensem, não raciocinem profundamente, né, jogando isso como responsabilidade da máquina, quando a máquina, o algoritmo e a disseminação através das conexões internet para um ambiente web, que é um ambiente de nuvem, não traz ainda o conhecimento de forma, digamos, forte, de forma confiável, melhor dizendo, né, dentro desse processo de educação que é tão necessário para que a gente consiga um propósito bacana dentro do nosso país, né, como diferencial colaborativo. Nós ficamos por aqui, que a ideia desse vídeo é um vídeo curto. Peço a você que curta esse vídeo, né, que compartilhe, que coloque o seu ponto de vista e que traga essa discussão para que a gente possa sair desse lugar comum, né, que é um lugar de aceitação e que a educação não proporciona, não aceita esse processo de se conformar, esse processo de conformismo e esse processo de zona de conforto, né? O que a gente propõe são discussões com frutos num ambiente técnico, num ambiente de construção realmente, né, baseado em conhecimento e não simples dados muitas vezes mal direcionados por algoritmos, né, que está tudo aí na web, com informações que não nos leva a um conceito, digamos, sustentável e algo que nos traga realmente, volto a dizer, um diferencial colaborativo bem bacana para o nosso desenvolvimento. Para mim é só gratidão neste momento e peço a vocês aí que colaborem conosco, tá bom? Até o próximo vídeo. Gratidão.